Olá, bem-vindos ao Beco das Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que está aqui para resgatar arte feita por mulheres. Dando continuidade às homenagens pelo mês da consciência negra, vamos falar de uma escritora que inspira com sua poética, sua resistência e seu ativismo. Ela, inclusive, completa 74 anos de idade no próximo domingo, dia 29. Vamos mergulhar no lirismo e no universo de Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 29 de novembro de 1946. De origem humilde, já demonstrava na infância o gosto e talento para a escrita, mas também sentiu na pele, desde cedo, o preconceito. Com muita resistência, continuou estudando e, ao passar em um concurso para professora, migrou para o Rio de Janeiro na década de 70. Graduada em Letras pelo UFRJ, trabalhou como professora na rede pública de ensino da capital fluminense. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, de 96, e doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, de 2011, na qual estuda as obras poéticas de autores afro-brasileiros. Estreou na literatura em 1990, quando começou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros, participando ativamente dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Cultivando a poesia, a ficção e o ensaio, participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e no exterior, tendo inclusive sido objeto da tese de doutorado de Maria Aparecida Andrade Salgueiro, publicada em livro em 2004, que faz um estudo comparativo da autora com a americana Alice Walker. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vivêncio, pela editora Masa, em Belo Horizonte, obra aclamada pela crítica. A obra é marcada por uma narrativa não linear, em que passado e presente se misturam e se encontram. Em 2007, o livro foi traduzido em inglês e levou Conceição a palestrar em universidades americanas. Em 2006, Conceição Evaristo traz à luz seu segundo romance, Becos da Memória, em que trata, com o mesmo realismo poético presente no livro anterior, do drama de uma comunidade favelada em processo de remoção. E, mais uma vez, o protagonismo da ação cabe à figura feminina negra, a mulher negra. Já sua poesia, até então restrita a antologias e à série Cadernos Negros, ganha maior visibilidade a partir da publicação, em 2008, do volume Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Ela mantém sua linha de denúncia da condição social dos afrodescendentes, porém escrita em tom de sensibilidade e ternura próprios do seu lirismo, um minucioso trabalho com a linguagem poética. Em 2011, Conceição Evaristo lançou o volume de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, e que mais uma vez trabalha o universo das relações de gênero num contexto social marcado pelo racismo e pelo sexismo. Em 2014, a escritora publica Olhos d'Água, livro finalista do Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas. Já em 2016, lança mais um volume de ficção, Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Em 2017, o Itaú Cultural de São Paulo realizou a ocupação Conceição Evaristo, contemplando aspectos da vida e da literatura da escritora. No contexto da exposição foram produzidos as Cartas Negras, retomando um projeto de troca de correspondências entre escritoras negras iniciado nos anos 90,
E em 2018, a escritora recebeu o Prêmio de Literatura do governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. 3 de seus livros, que continuam recebendo novas edições no Brasil, foram traduzidos para o francês e publicados em Paris. A seguir, vocês ouvirão uma narrativa pessoal da Conceição. Algo que eu, como uma mulher branca, não tenho condição de usar a minha voz para dar tal relato, para reproduzir tal relato. Quem vai narrar essa trajetória em primeira pessoa, da infância à idade adulta da Conceição Evaristo, será a atriz Etienne Peixoto. Esse relato, que se chama Conceição Evaristo por Conceição Evaristo, ele pode ser encontrado no Literafro, que é o portal da literatura afro-brasileira da UFMG. Agora sim, vamos adentrar pelos becos da memória de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo por Conceição Evaristo. Sou mineira, filha dessa cidade. Meu registro informa que nasci no dia 29 de novembro de 1946. Essa informação deve ter sido dada por minha mãe, Joana Josefina Evaristo, na hora de me registrar. Por isso acredito ser verdadeira. Mãe, hoje com seus 85 anos, nunca foi mulher de mentir. Deduzo ainda que ela tenha ido sozinha fazer o meu registro, portando algum documento da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Uma espécie de notificação indicando o nascimento de um bebê do sexo feminino e de cor parda, filha da senhora tal, que seria ela. Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. Quanto a ela ir sozinha, ou melhor, solitária para o cartório me registrar, é uma dedução minha tirada de alguns fatos relativos à vida de meu pai. Aliás, de meu pai conheço pouquíssimo. Em compensação, sei um pouco mais daquele que considero sendo o meu pai. Dele sei o nome todo, Anibal Vitorino, e a profissão, pedreiro. Meu padrasto Anibal, quando chegou à nossa casa, minha mãe cuidava de suas 4 filhas sozinha. Maria Inês Evaristo, Maria Angélica Evaristo, Maria da Conceição Evaristo e Maria de Lourdes Evaristo. Bons tempos o de nós meninas. Minha mãe se constituiu para mim como algo mais doce da minha infância. O que mais me importava era a sua felicidade. Um misto de desespero, culpa e impotência me assaltava quando eu percebi os sofrimentos dela. Minha mãe chorava muito. Hoje não. Tenho uma velhice mais tranquila. Meu padrasto completou 86 anos e vive ao lado dela. Depois de 4 meninas, minha mãe teve mais 5 meninos, meus irmãos, filhos do meu padrasto. A ausência de um pai foi dirimida um pouco pela presença de meu padrasto, mas sem dúvida alguma, o fato de eu ter tido 2 mães suavizou muito o vazio paterno que me rondava. Aos 7 anos, fui morar com a irmã mais velha de minha mãe, minha tia Maria Filomena da Silva. Ela era casada com Antônio João da Silva, o tio Totó, viúvo de 2 outros casamentos. Não tiveram filhos. Fui morar com eles para que minha mãe tivesse uma boca a menos para alimentar. Os 2 passavam por menos necessidades. Meu tio Totó era pedreiro e minha tia Lia lavadeira, como minha mãe. A oportunidade que eu tive para estudar surgiu muito da condição de vida um pouco melhor que eu desfrutava em casa dessa tia. As minhas irmãs enfrentavam dificuldades maiores. Mãe lavadeira, tia lavadeira e ainda eficiente em todos os ramos dos serviços domésticos,
Cozinhar, arrumar, passar, cuidar de crianças. Também eu, desde menina, aprendi a arte de cuidar do corpo do outro. Aos 8 anos, surgiu meu primeiro emprego doméstico e, ao longo do tempo, outros foram acontecendo. Minha passagem pelas casas das patroas foi alternada por outras atividades, como levar crianças vizinhos para a escola, já que eu levava os meus irmãos. O mesmo acontecia com os deveres de casa. Ao assistir os meninos de minha casa, eu estendia essa assistência às crianças da favela, o que me rendia também uns trocadinhos. Além disso, participava com minha mãe e tia da lavagem, do apanhar, do entregar trouxas de roupas nas casas das patroas. Troquei também horas de tarefas domésticas nas casas de professores por aulas particulares, por maior atenção na escola e principalmente pela possibilidade de ganhar livros, sempre didáticos, para mim, para as minhas irmãs e meus irmãos. Conseguir algum dinheiro com o resto dos ricos, lixos depositados nos latões sobre os muros ou nas calçadas, foi um modo de sobrevivência também experimentado por nós. E no final da década de 60, quando o Diário de Maria Carolina de Jesus, lançado em 58, rapidamente ressurgiu, causando comoções aos leitores das classes abastadas brasileiras, nós nos sentíamos como personagens dos relatos da autora. Como Carolina Maria de Jesus, nas ruas de São Paulo, nós conhecíamos nas de Belo Horizonte não só o cheiro e o sabor do lixo, mas ainda o prazer do rendimento que as sobras dos ricos podiam nos ofertar. Carentes de coisas básicas para o dia a dia, os excedentes de uns, quase sempre construídos sobre as misérias dos outros, voltavam humilhantemente para as nossas mãos. Restos. Minha mãe leu e se identificou tanto com o quarto de despejo de Carolina que igualmente escreveu um diário, anos mais tarde. Guardo comigo esses escritos e tenho como provar, em alguma pesquisa futura, que a favelada do Canindé criou uma tradição literária. Outra favelada de Belo Horizonte seguiu o caminho de uma escrita inaugurada por Carolina e escreveu também, sob a forma de diário, a miséria do cotidiano enfrentado por ela. Em minha casa, todos nós estudamos em escolas públicas. Minha mãe, sempre cuidadosa e desejosa que aprendêssemos a ler, nos matriculou no Jardim de Infância Bueno Brandão e no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, duas escolas públicas que atendiam a uma clientela basicamente da classe alta belo-horizontina. Ela optou por nos colocar nessas escolas distantes de nossa moradia, embora houvesse outras mais perto, porque já naquela época, as escolas situadas nas zonas vizinhas às comunidades pobres ofereciam um ensino diferenciado para pior. Foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, experimentei um apartheid escolar. O prédio era uma construção de 2 andares. No andar superior ficavam as classes dos mais adiantados, dos que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e dançavam nas festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório e ali, como na igreja, os anjos eram loiros. Sempre. Passei o curso primário quase todo desejando ser aluna de uma das salas do andar superior. Minhas irmãs e irmãos, todos os alunos pobres e eu sempre ficávamos alocados nas mesmas classes, nas classes do porão do prédio, porões da escola, porões dos navios. Entretanto, ao ser muito bem aprovada da 3ª para a 4ª série, para minha alegria eu fui colocada em uma sala do andar superior, situação que desgostou alguns professores. Eu, menina, questionadora, teimosa em me apresentar nos eventos escolares, nos concursos de leitura e redação, nos coros infantis, tudo sem ser convidada, incomodava vários professores, mas também conquistava a simpatia de muitos outros. Além das minhas inquietações
de meus questionamentos e brigas com colegas, havia constante vigilância e cobrança de minha mãe à escola. Ela ia às reuniões, mesmo odiando o silêncio que era imposto às mães pobres, e quando tinha a oportunidade de falar, ela soltava o verbo. Ao terminar o primário, em 1958, ganhei meu primeiro prêmio de literatura, vencendo um concurso de redação que tinha o seguinte título, abre aspas, Por que me orgulho de ser brasileira? Fecha aspas. Quanto à beleza da redação, reinou o consenso dos professores. Quanto ao prêmio, houve discordância. Minha passagem pela escola não tinha sido de uma aluna bem comportada. Esperavam certa passividade de uma menina negra e pobre, assim como da sua família. E não éramos. Tínhamos uma consciência, mesmo que difusa, de nossa condição de pessoas negras, pobres e faveladas. Durante toda a primeira infância, até ali por volta dos 10, 11 anos, morou conosco, em um quartinho à parte, um tio materno, Osvaldo Catarina Evaristo. Esse meu tio havia servido à pátria, lutando na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Ao retornar ao Brasil, lhe foi oferecido um cargo de servente na Secretaria de Educação. Ao longo dos anos, ele estudou, desenvolvendo seus dons de poeta, desenhista e artista plástico. E mais do que isto, foi sempre um consciente questionador da situação do negro brasileiro. Repito sempre que a ele devo as minhas primeiras lições de negritude. Ao terminar o primário, fiz um curso ginasial, cheio de interrupções, e a partir dos meus 17 anos vivi intensamente discussões relativas à realidade social brasileira. Foi quando me inseri no movimento da JOC, Juventude Operária Católica, que, como outros grupos católicos, promoviam reflexões que visavam comprometer a Igreja com a realidade brasileira. Entretanto, as questões étnicas só entrariam objetivamente em minhas discussões na década de 70, quando parti para o Rio de Janeiro. Em 1973, com a ajuda de amigos, imigrei para o Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, depois de ter feito concurso naquele mesmo ano para professora primária. Eu havia terminado o curso normal no Instituto de Educação de Minas Gerais em 1971. Tinha sido um período particularmente difícil para minha família e outras que estavam sofrendo com um plano de desfavelamento que nos enviava para a periferia da cidade. Ao distanciarmos do centro de Belo Horizonte, não tínhamos nada, a não ser uma pobreza maior. Então, com o diploma de professora nas mãos e sem qualquer possibilidade de dar aulas em Belo Horizonte, parti de Malicuia para o Rio de Janeiro. Entrar para a carreira de magistério naquela época dependia de ser indicado por alguém, e as nossas relações com as famílias importantes de Belo Horizonte estavam marcadas pela nossa condição de subalternidade. Aliás, nesse sentido, gosto de dizer que a minha relação com a literatura começa nos fundos das cozinhas alheias. Minha tia, minha mãe, minhas primas trabalharam em casas de grandes escritores mineiros ou nas casas de seus familiares. Mas digo mesmo que o destino da literatura me persegue. Gosto, entretanto, de enfatizar: não nasci rodeada de livros. Do tempo e espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa, vazia de bens materiais, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam, tudo era narrado, tudo era motivo de prosa e poesia. Afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior da minha família, que, embora constituída por pessoas, em sua maioria, apenas semi-alfabetizadas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me de nossos serões de leitura.
minha mãe ou minha tia a folhear conosco o material impresso e a traduzir as mensagens. E eu, na medida em que crescia e ganhava a competência da leitura, inverti os papéis. Passei a ler para todos. Ali pelos meus 11 anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa-tesouro, ali na Praça da Liberdade. Fiz dali minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações familiares, orações e muitas coisas. Na escola, eu adorava redações do tipo: onde passei as minhas férias? Ou ainda, um passeio à fazenda do meu tio. Como também a festa do meu aniversário. A limitação do espaço físico e a pobreza econômica em que vivíamos eram resolvidas por meio de uma ficção inocente, o único meio possível que me era apresentado para viver os meus sonhos. Se naquela época eu não tinha nenhuma possibilidade concreta de romper com o círculo de imposições que a vida nos oferecia, nada, porém, freava os meus desejos. Eu, menina, dona de uma tenaz esperança e de uma sabedoria precoce, reconhecia que a vida não poderia ser somente aquele pouco que nos era oferecido. Se muito de minha infância pobre, muito pobre, me doía, havia felicidade também incontáveis. As margaridas, as dálias e as outras flores do nosso pequeno jardim, as frutas nos pés a matar a nossa fome, os bolinhos de comida que a mamãe amassava com as mãos e enfiava na nossa boca, as bonecas de capim ou bruxas de pano que nasciam com nome e história de suas mãos, o céu, as nuvens, as estrelas, sinais do infinito que minha mãe e tia nos ensinavam a olhar e a sentir. É desse assuntar a vida que foi ensinado por elas. Ficou essa minha mania de buscar a alma, o íntimo das coisas, de recolher os restos, os pedaços, os vestígios, pois creio que a escrita, pelo menos para mim, é o pretensioso desejo de recuperar o vivido. A escrita pode eternizar o efêmero. Nesse sentido, o que a minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças, mesmo que esfiapadas, sobrevivem. E na tentativa de recompor esse tecido esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sabendo que estou perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E como a memória é também vítima do esquecimento, invento. E inventei, confundi Ponce a vivência nos becos de minha memória. E dos becos de minha memória imaginei, criei, aproveitei a imagem de uma velha Rita que eu havia conhecido um dia. E ainda, desses mesmos becos, posso ter tirado de lá Ana e Davenga. Quem sabe Davenga não era primo de Negro Alírio. E por falar em becos da memória, voltei hoje de manhã à Rua Albita. Outra. Dali só reconheci a terra. Sim, a terra, o pó, o barranco sobre o qual está edificado o Mercado Cruzeiro. No final da rua, observei que a edificação do prédio conservou a base, parte do barranco sem cimentá-lo. Pude contemplar o solo, base da construção. Em um ponto qualquer daquele espaço, literalmente está enterrado o meu umbigo. Sem que ninguém percebesse, alisei o chão e catei alguns fragmentos. Tive um desejo louco de tocar as minhas mãos com a boca. Era ali que minha mãe desenhava o sol para chamá-lo à terra, quando o tempo estava encharcado de chuva e as nossas latas vazias de alimento. Mais abaixo está a escultura de 2 homens. Eles estão com os braços abertos, meio suspensos, com gestos largos, insinuando que estão a caminhar em frente. Pensei,
Se eles derem uns poucos passos, chegaram à torneira pública, em que apanhávamos água e as lavadeiras, como minha mãe e tia, desenvolviam seus trabalhos. O pequeno monumento foi erguido não em memória aos antigos e primeiros da área, e se chama otimismo. Não sei por que pensei em nossos mortos, em todas as pessoas que viveram ali, e agradeci à vida o momento em que estou vivendo agora. Impliquei com o nome dado à escultura e fiquei curiosa. Qual seria o motivo daquela estátua? Por que o nome otimismo? Outros nomes e sentidos me vieram à mente. Um deles insistia e insiste. Resistência. 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 Escrevo. Deponho. Um depoimento em que as imagens se confundem. Um eu agora a puxar um eu menina pelas ruas de Belo Horizonte. E como a escrita e o viver se confundem, sigo eu nessa escrevivência a lembrar de algo que escrevi recentemente. Abre aspas. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal, e mamãe sorria feliz. Gotículas de água, espergindo a minha vida menina, balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis, pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. Fecha aspas. Olá, pessoal. Eu me chamo Etienne Peixoto e acabei de narrar a biografia da Conceição Evaristo. Bem, essa biografia, ela me remete muito às situações que eu vivi na minha vida. Sabe, mesmo com mais de 40 anos de diferença entre eu e a Conceição, muito da realidade dela se confunde com a minha, sabe? A minha mãe também me registrou sozinha e eu também tive um ótimo padrasto. Na escola que eu estudei, vivi, assim como a Evaristo, um apartheid. Eu sempre quis estar no grupo dos mais fortes. Eu admirava tanto as outras crianças que, na loucura, eu queria ser igual a elas. Eu queria ser pelo menos amiga delas, sabe? E isso é muito bizarro pensar nesse momento atual da minha vida. Eu não gostava da minha cor, eu queria ter a cor deles porque eles eram os inteligentes. Bem, assim como a Conceição, eu aprendi a cuidar muito cedo dos outros corpos, né? Eu também buscava e levava crianças na escola, e desde os meus 11 anos eu ensinava as crianças mais novas, né? Eu me tornei explicadora com essa idade de 11 anos e continuei com essa mesma modalidade até os meus 27 anos, né? Atualmente eu sou professora, eu trabalho com bebês, sou professora de bebês, né? E nessa época dos meus 11 anos, 12 anos, da minha adolescência, né? Eu criava e recriava muitas histórias, né? Eu inventava muitas histórias para fugir exatamente daquela realidade. E aonde eu me encontrava, né? Nos momentos de frenesi, era numa biblioteca que foi criada por um moço que morava num apartamento, num condomínio ao lado da minha escola, né? E eu me refugiava nessa biblioteca. Eu ficava ali e foi lá nessa biblioteca que eu aprendi a gostar de MPB, de jazz, porque esse senhor, ele colocava, né, nas rádios que tocava esse tipo de música e eu aprendi a gostar desse estilo de música ali, né, entre os livros. E é engraçado que as crianças que eu dava aula, né, que eu era explicadora,
eu também carregava junto comigo para a biblioteca. Então eu queria mostrar a biblioteca para todo mundo, porque esse senhor, ele criou a biblioteca, ninguém pediu para ele fazer aquilo, ele simplesmente fez, né? E era muito interessante. Eu adorava aquele lugar, adorava, né? E como é Evaristo, eu também me retorcia e me retorço até hoje, né, com as mazelas na vida da minha mãe. Mas eu continuo, até hoje, trilhando um caminho para que eu possa dar à minha mãe uma velhice digna, né? Eu continuo resistindo por nós, resistindo pela minha mãe, pelo meu filho de 3 anos, pelo meu povo negro, por mim. Então, eu vou repetir a mesma palavra que Evaristo e que muitos outros repetem, né? Resistência, resistência, resistência. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Eu quero agradecer a Etienne Peixoto, pela participação nesse episódio. Muito, muito, muito obrigado. Vou pedir para segui-la no Instagram, @Etienne_Peixoto. O Etienne é com TH e um N só. E aproveitando para divulgar também o Instagram da Livian Santos, que fez a participação no episódio sobre a Chiquinha Gonzaga, que é @Horus_Livian. Livian final N de nariz e Horus começando com H. Sigam mulheres que fazem arte, sigam mulheres negras que fazem arte. Essa é uma forma de driblar o algoritmo tão problemático que é o da internet ainda, infelizmente. Já vou avisando que o próximo episódio vai ser especial. Eu já tenho, um gosto especial para homenagear mulheres perto do aniversário. A Conceição Evaristo já é um exemplo, porque ela vai fazer aniversário aí dia 29 de novembro. Então já aviso que o próximo episódio também é de aniversário. Só que aí a gente vai comemorar um centenário de nascimento. Vai ser o último episódio do ano, o último dessa temporada, mas ano que vem vai ter mais, tá? Já vou avisando, #vem aí 2021, segunda temporada. Mas ainda temos aí o último episódio, aguardem. Ajude esse podcast a alcançar o máximo de pessoas possível. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque isso ajuda muito. Siga o podcast nas redes sociais, Twitter, As Donas da Arte, @asdonasdaarte, o Facebook, facebook.com/asdonasdaarte, Instagram, @asdonasdaarte também. Dúvidas, feedbacks, sugestões, me manda um e-mail, asdonasdaarte@gmail.com. Muito obrigado por assistir esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo e até dezembro.